Então nós estamos aí em Apocalipse capítulo 13, né? As bestas aí do Apocalipse, né? É isso aí, meu irmão Wagner, já vai preparando aí a Bíblia aí, tá? Eu vou tentar ir um pouco mais versículo por versículo e apresentar algumas informações aí, tá? As bestas de Apocalipse, né, do capítulo 13 aí. Primeiro versículo diz assim: então vi sair do mar uma besta, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. Com certeza a tradução de vocês aí pode estar diferente aqui da minha, tá? Mas o sentido vai ser o mesmo aí, tá certo? O mar, o que esse mar representa? Esse mar aí ele representa as nações, governantes que estão aí em revolta contra Deus, né? Isaías 17, 12 e 13 diz assim: ouça, as tropas de muitas nações rugem como ruge o mar. Escute o estrondo dos exércitos que avançam como ondas estrondosas, embora rujam como arrebentação na praia. Isaías 57, 20 e 21 diz assim: os perversos, porém, são como mar agitado que nunca se aquieta e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus. Nós encontramos aí nesse versículo aí a palavra besta, né? Essa palavra aí, no grego, ela é terion, que significa uma fera ou uma fera terrível. Ela era usada na liturgia grega, na literatura grega aí para indicar animais perigosos. E também indicava seres animalescos ou indivíduo, né? Uma pessoa de natureza bestial. João usa essa palavra aí e descreve como será essa figura sombria do anticristo. Ele será um monstro mais hediondo que o mundo já conheceu. Então a gente é forçado a crer que ele tenha duas nacionalidades. Uma romana e outra judia, né? Sobre essa nacionalidade aí romana, eu vou deixar, eu não vou ler para vocês algumas passagens, né? Que é Daniel 2,44, 7 seguintes, 8, 9 e próximos versículos, 9, 27 e Apocalipse 13, 1 e seguintes, que é o que nós já lemos, né? Sobre a segunda nacionalidade dele, a gente vai ver aí em Daniel 11, 37, 38 e 45, Mateus 24, 15, Marcos 13, 14, João 5, 43, 2 Tessalonicenses 2, 4, 1 João 2, 18 e 2 João versículo 7. Né? Sobre a raça dele, aí nós podemos ver aí em Ezequiel 21, 25 a 27, 28, 2 e versículos seguintes, Daniel 8, 23 e 25, 9 e 27, que nós já falamos lá em cima, e Mateus 12, 43 a 45. A besta, versículo 2, a besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso, a boca como de leão, e o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Ao dizer que a besta traz em cada cabeça um nome de blasfêmia, João revela que governos e organizações e regimes mundanos blasfemam de Deus e demandam para si mesmos títulos divinos. Teve um cientista aí, o criador aí da Dolly, que era uma ovelha lá que ele clonou, né? Perguntaram para ele a que ponto ele queria chegar. Segundo ele queria chegar ao ponto de ser Deus, né? Então os homens estão nessa pretensão em vários setores. Nós podemos perceber isso daí, né? Quanto maior o título da pessoa,
parece que mais ela se ensoberbece e se engrandece de uma forma que alguns setores aí a gente diz, pô, o cara tem certeza que é Deus. Aí, dependendo do setor, a gente fala, nossa, esse daí acha que é Deus, né? Por causa de um poder tão pequeno, tão humano, tão banal, que passa tão rápido, mas as pessoas se ensoberbecem de uma forma e agem como se pudessem fazer o que quiser aqui nessa vida, né? Esse leopardo aí, que diz que parecia um leopardo, é que subirá com rapidez ao poder. Os pés como de urso, do versículo 2, ele é um poder que esmagará os seus oponentes. E a boca como de leão é aquela que devorará todos em seus caminhos. E o dragão deu à besta o seu poder, seu trono e também toda a autoridade. A besta, ela não é só uma concentração de poder político e militar, mas também ela personifica a maldade satânica, tá? Que obtém aí o poder e a autoridade do próprio diabo, ou Satanás, ou Lúcifer, como queiram chamar aí, né? Então João, quando ele contempla esta visão, ele contempla isso cerca de 651 anos da visão lá de Daniel, do capítulo 7. Só que em Daniel essa ordem ela é invertida, né? Daniel vê o futuro, então ele vê leão, urso, leopardo e uma fera terrível. João olha para o passado e vê a besta, o leopardo, o urso e leão. Essa besta, ela tem as características das primeiras 3 feras de Daniel. A força e a brutalidade do Império Babilônico, medo persa, e parecem também essa mesma coisa no Império Romano. Então a vigilância felina do leopardo, o poder lento e esmagador do urso e o rugido do leão, isso daí são características que eram familiares para os pastores lá na Palestina. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Então é assim, ó, o Império Babilônio, nós vamos chegar nisso daí. Quando se fala de Babilônia, tem em mente que é a mãe de toda prostituição sobre a face da terra. Toda e qualquer prostituição, seja ela do corpo, seja ela espiritual, foi uma coisa terrível o começo do Império Babilônico. E esse anticristo aí, pode falar, pastor. Pastor, mas o Império Babilônico foi vencido por um Medo-Persas, não foi? Ele foi vencido, meu irmão, mas assim, ó, no começo dele, onde ele começou? Com Nimrod, lá no capítulo 9 de Gênesis. Foi ali que se começou uma coisa muito terrível, né? Que como eles não queriam ser espalhados pela terra, então eles falaram, vamos nos juntar e fazer uma torre, né? E aquela torre aconteceu coisas que hoje é conhecida assim, ó. Confissão auricular, veio de lá. Né? Que é aquela confissão que se faz em determinadas religiões. Striptease, só que lá era em forma de religião. Então eles cultuavam lá uma deusa lá, né? E nesse culto existia orgia, né? Prostituição. Então as sacerdotisas, lá no evento deles, começavam a tirar as roupas, peça por peça. Daí surgiu a striptease. Dizem até que a roupa dos freis, das freiras, tudo saiu de lá também. Lá você vai encontrar assim deuses terríveis lá, tá? Então eles se separaram de Deus, porque o que está escrito lá é assim, como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Mas o que ele caçava? O coração dos homens para se revoltar contra Deus. A questão da confusão das línguas, em parte foi maldição, mas em parte também foi uma bênção. Por quê? Deus não mandou espalhar pelo mundo? Mandou espalhar, não foi? Para o mundo. O que eles fizeram? Não, a gente vai ficar aqui, não vamos nos espalhar. Com a confusão de língua, o que tiveram que fazer?
Cumprir o que Deus falou. Enchei a terra. Né? Então, ao mesmo tempo que foi uma maldição, ao mesmo tempo aí nós vemos que a palavra de Deus tinha que ser cumprida e acabou o assunto. E através da confusão de línguas, tiveram que se espalhar. Né? O pastor queria falar alguma coisa, pastor Jefferson? Não, pastor, pode continuar. Pode tranquilo. Continuar. Tá bom, então. É que eu pensei que eu vi o irmão levantando a mão. Né? Então é isso aí, ó. Então, o que acontece? Era só isso, pastor? Tranquilo, então, né? Então, vamos lá. Nós falamos do dragão, né? Que a besta aí, ela não é uma concentração de poder somente político e militar, mas ela personifica o próprio diabo aí, tá bom? Então, essa besta, ela combina as características das primeiras 3 feras de Daniel, né? Vem aí com essa força aí que nós já estávamos falando do Império aí babilônico aí, do Medo-Persa, e ela tem várias faces, esse anticristo aí, tá? O anticristo, ele é representado inicialmente não como uma pessoa, mas como 4 reinos, né? Que fala leão, urso, leopardo e outro terrível. Pode falar, pastor. Ô, pastor, vamos lá, deixa eu só fazer uma pergunta. O ensino é sobre Apocalipse, né? Aqui é só Apocalipse. Só Apocalipse, né? Isso. Qual que é a sua visão a respeito da igreja? Se ela vai, mudando um pouco aí disso que você está falando, né, na minha pergunta, o que vocês pensam sobre a igreja? Se ela vai passar pela grande tribulação ou não? Então, isso aí nós já falamos no culto passado. Aí cada um tem uma ideia, né, pastor? É assim. Aqui é assim, eu tenho a minha ideia, eu passo uma ideia geral, né, mas eu tenho a minha ideia. Na minha concepção, nós já falamos sobre isso, claro que vai passar. Tá? Vai passar. Vai passar. Porque nós, assim, todos passaram, por que nós não vamos passar? Né? Porque nós somos melhores que os apóstolos. Vê a tribulação que eles passaram. E não foi pequena, não. Né? Era a pessoa sendo crucificada, sendo cortada ao meio, sendo flechada, sendo arrastada por um cavalo pelas ruas. O que eles passaram foi coisas terríveis, a igreja naquele tempo. Foi coisas assim, absurdo, uma perseguição terrível, terrível, terrível. Né? Essa igreja aqui é que as pessoas confundem graça, sei lá eu com o quê. Nós estamos na graça, mas a graça tem um preço. Qual foi o preço da graça? O preço da graça foi o sacrifício de um homem santo, de um homem perfeito, de um homem justo. E essa graça, ela não nos livra de problema, ela nos livra da morte. Ela nos livra do pecado que conduz à morte. Ela nos conduz a Deus para nos dar salvação. Aí Deus nos dá fé e até amor, que a gente não anda com o nosso amor, a gente anda com o amor de Deus. Inclusive o amor, ele não pode ser visto como sentimento, ele tem que ser visto como mandamento. Um novo mandamento vos dou, amai-vos. Apesar que não era novo, né? Mas é amai-vos uns aos outros. O amor é um mandamento, é uma obrigação minha. Né? E por esse amor eu me sujeito a passar por tribulações, por problemas. O que a igreja tem aprendido há muitos anos, né? Quando eu falo que eu tenho 43 anos de evangelho, não significa nada, mas nesse caso significa. Eu vejo isso há 43 anos. Os crentes não querem sofrer. Eu conheci crente, olha, eu estou na graça, eu sou coberto pelo sangue de Jesus, eu não terei problema. Da onde tiraram isso? Então, esse aí é o problema, pastor, a respeito da... eu concordo com o senhor a respeito da graça. Por quê, né? Eu já falei aí na igreja a respeito da graça sobre isso. Se as pessoas soubessem que a graça é pior do que a lei, eu acho que elas paravam de imaginar assim. Por quê? Se você for ver
a respeito da lei, a lei é praticamente quando se pega no ato. A graça, ninguém precisa ver, entendeu? Para você arcar com as consequências. A lei, vamos supor, né, a pessoa peca, né, peca no oculto. E aí a lei ela não vai ser favorável para a pessoa que pecou. Por quê? Porque ninguém viu. Ou seja, está no oculto. O pastor não viu, ninguém viu, entendeu? Então a lei não pega. Mas quando a lei pega, é sim. Mas enquanto não vê, a lei não pega. Aí é onde está. Por isso que eu falo que a graça é pior. Porque a graça ninguém precisa ver. A graça, ela está com você a todo tempo. Então, você não precisa estar com ninguém do seu lado, pastor do seu lado, ninguém ao seu redor. Então, assim... Sim, então, isso, exatamente. Então, nessa parte aí sobre a graça, né, muita gente acho que ainda não entenderam o que verdadeiramente é a graça. Né? Ela nos traz um benefício, sim. E fomos alcançados, né, através de Jesus, através da graça. E hoje nós somos livres, só que assim, por um lado, nós precisamos entender que a graça ela está todo o tempo comigo. Onde eu estiver, onde eu andar, eu estando acompanhado ou eu estando sozinho. A graça ela está do meu lado. Tá? É como se estivesse me olhando, uma câmera. Uma câmera que estivesse fixada em mim. E para onde eu for, ela vai comigo. Né? A lei precisava de alguém pegar, né, para a pessoa pagar pelo ato. A graça não, a graça ela anda com a pessoa. Então, é isso que diferencia, né? A respeito da minha pergunta que eu fiz sobre a igreja se irá passar, né, pela grande tribulação, é que nem o senhor falou, né? Cada um tem uma visão, cada um vê de uma forma. Hein, pastor Pode Zé? falar. Pode falar. Em que sentido você acha que a gente passará pela grande tribulação? Não entendi a pergunta. Em que sentido você falou que a igreja passará pela grande tribulação? Em que sentido? Não, eu não falei, não. Eu perguntei para o pastor, né, qual que era a opinião dele, se a igreja passará pela grande tribulação, entendeu? A opinião dele e a opinião sua depois, e também quero ouvir a opinião do Wagner aí, para poder a gente saber, né, um pouco a respeito dessa opinião, né? A minha, o que eu creio assim, né? Eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação mesmo, a respeito de quê? Porque assim, na grande tribulação, nós cremos que o anticristo vai reinar, né? O anticristo vai reinar. Então assim, o que eu creio é o seguinte, que a igreja, ela não está se preparando, vamos supor, a igreja, ela não está renunciando o pecado, a igreja, eu não estou falando safado nem pilantra não, estou falando a igreja. Estou falando pessoas que têm compromisso com o evangelho, pessoas que vivem em santidade, pessoas que renunciam ao pecado, pessoas que vivem uma vida com Deus, não pessoas que estão com máscara, né? E na verdade não vivem o que a palavra diz. Então eu falo a igreja de verdade, ela não está se preparando, renunciando tudo isso, os prazeres desse mundo, para poder ver ou conviver com o anticristo. A igreja ela está se preparando para encontrar com o Senhor Jesus. Então, na minha visão, eu creio que a igreja ela vai passar ainda um período muito forte, sim. Vai pegar muita coisa que há de acontecer, que a Bíblia fala, que o Apocalipse fala. A igreja vai pegar muita coisa assim. Agora, a grande tribulação mesmo, aí eu creio que a igreja não vai passar, porque nesse meio, quando tiver praticamente já no começo mesmo, né, na grande tribulação mesmo, eu creio que a igreja será arrebatada, porque eu creio que nós não vamos ver o anticristo. Eu creio que a igreja não vai ver o anticristo. Deus vai arrebatar a igreja antes disso. E por que Deus faria isso? Por que não fez com Paulo? Por que não fez com Pedro? Porque você tem que entender assim, nós estamos falando de anticristo, quando a gente fala de anticristo, é qualquer pessoa e sistema que se revolta contra Cristo. A pergunta que eu sempre faço nesses anos de evangelho é, a gente é metade do que Paulo foi? Não. Por que Paulo passou? Né? Eu até entendi o que você falou, que eu creio assim.
possível, para mim, a igreja não passará toda a grande tribulação. Passará uma parte dessa tribulação. Passará uma parte. Pum. Mas tem que passar e passará. Mesmo porque no milênio, nós vamos demorar um pouco para chegar nisso, porque no milênio, por que pessoas terão que ser provadas? Porque nunca foram provadas. E elas terão que ser testadas. É o mesmo teste, eu vou fazer uma comparação meia bem falha, mas é o mesmo teste que foi feito com Adão. Adão não conhecia o pecado, foi feito perfeito e precisava ser provado. Ele tinha necessidade de ser provado para não ser um fantoche, conhecido como um fantoche na mão de Deus. Ele não era um anjo, que é obrigado a obedecer. Ele não é o diabo, que é obrigado a obedecer a Deus. O homem foi criado livre, imagem e semelhança de Deus, livre para escolher servir ou não. Então Adão nunca tinha sido testado e foi. No milênio vai acontecer muita coisa quando a igreja estiver reinando com Cristo. Nascerão pessoas, e essas pessoas nascerão sem conhecer o que é o mal, sem conhecer nada, tá certo? E elas, vai chegar uma época que será tirado para que essas pessoas sejam provadas, sejam testadas no seu amor, né, e no seu conhecimento de Deus. Pode falar, pastor. Então, nessa parte, eu concordo, que nem eu falei, a igreja vai passar por um mais sofrimento, né, e bem mais mesmo. Vai se cumprir muitas coisas que a igreja vai passar. Só que nem o senhor falou, por que Paulo, Pedro, só que eu pergunto, Paulo, Pedro viu e viveu com o anticristo? É assim, o anticristo, né, por mais que, que nem você falou, qualquer pessoa, né, mas não viu e não conviveu com o anticristo. Ele ainda não está reinando, né, sobre a terra. Eu já te expliquei sobre isso. Eu te provo biblicamente na história que eles passaram na mão de anticristos. De vários deles. Ó, para começar, nós já estamos vivendo o reinado do anticristo. Não, sim, mas eu falo a respeito dele verdadeiramente assumir o comando. Não, aí você está falando de uma pessoa que vai governar todo o mundo, que já está sendo preparado para isso. O mundo já está sendo preparado para isso, tá? Mas o que eles viveram lá, o que eles viveram lá é como agora se fosse um espelho do que vai acontecer. A perseguição vai ser praticamente igual ao que eles passaram. Ou serve do jeito que eles querem ou vai morrer. É isso que vai ser a perseguição. Ou a gente vai negar o nosso Deus ou nós morreremos. É a mesma coisa que eles passaram, né? Claro que aí depois terá um reinante, um governador mundial, como teve no passado, né? Babilônia, o reino medo-persa, os romanos, tá? E um dos piores foi o romano, que além de ter a opressão política, ainda teve a política religiosa. que foi cruel, né? Teve duas. E muito daquilo lá atrás, é Eclesiastes 3:8, se eu não me engano, que fala o que voltaria a ser novamente, né? Então essas coisas que aconteceram lá, a tendência para acontecer aqui novamente é muito grande. É muito grande. Olha só o que está acontecendo aí com essas ideologias. É ideologia para tudo quanto é lado. As pessoas ficam iradas se não concordar com elas. Ficam iradas. Quer que a gente aceite de qualquer forma e em forma da lei aquilo que eles querem. Não é aquilo que realmente é, né? Então nós já começamos a viver esse período aí e isso é uma coisa gravíssima. Mas eu te entendi, tá? Eu te entendi. Vai chegar o momento da história que a igreja sairá fora. Aí, os ímpios, aqueles que querem realmente esse governo, vão passar coisas... vão comer o pão que o diabo amassou literalmente. Né? Literalmente. Tá certo? E o pastor Júnior, o que acha a respeito da igreja? Passa ou não passa, pastor? Eu concordo com os projetos. Por quê? Porque eu acho que quando chegar nessa ocasião da grande tribulação, eu acho que
Os crentes, como você falou, que não são crentes, mas acham que são, esses sim passarão. E vai sofrer muito. Entendeu? Porque